Semana passada nós dizíamos que no ano eleitoral o potencial dessas denúncias contra o ministro Milton Ribeiro da Educação de fato poderia abalar de fato aí a campanha do presidente Jair Bolsonaro e ficava toda aquela expectativa se ele resistiria ou não no seu cargo. E ele acabou pedindo a exoneração e agora fica a expectativa do meio político, né, Felipe, de que haja um afastamento da educação em relação ao governo federal. Felipe. É isso aí, Matos. A questão tem que ser analisada com muito cuidado, muita atenção. A gente já falava disso há alguns dias, né? Primeiro, a gravação tem que ser analisada, né? Eventualmente questionada se foi adulterada, mas até agora ninguém entre os suspeitos, né, os acusados, se manifestou com relação a uma possível edição dessa gravação. Então, isso é um ponto. Outra coisa que se contesta também, o fato de a gravação servir como prova ou mesmo indício. Por mais que haja jurisprudência, é importante considerar a gravação como, no mínimo, uma porta de entrada para uma eventual irregularidade ou para uma eventual série de irregularidades cometidas por integrantes do governo federal. Tá, isso aqui é uma coisa. Agora vamos dar o passo adiante. O presidente da República tinha dito, né, você se lembra muito bem, você que está nos acompanhando se lembra muito bem, tinha dito que colocaria a cara no fogo pelo ministro, ou seja, o ministro era alguém de confiança. E nos primeiros momentos, o presidente da República bancou o ministro da Educação. Agora o ministro sai e fica a pergunta, eram casos isolados? O ministro era culpado, o avalista, o mandante, né, era o presidente da República, ou o presidente da República não tinha nada a ver com isso? E as outras peças envolvidas nesse quebra-cabeça? O que não pode, né, é a cabeça do ministro da Educação ser oferecida numa bandeja, servir como troféu, e aí varre-se o assunto para baixo do tapete. Fica essa expectativa, né, Felipe, nessa decisão, quer dizer, praticamente uma semana da denúncia, houve essa alternativa de cortar a cabeça mesmo do ministro, que é muito comum que isso aconteça, né? De qualquer forma, passa da educação muito tumultuada durante a gestão Bolsonaro, Felipe. Nós tivemos um ministro, dois ministros, um quase-ministro, um terceiro ministro, e agora teremos outro ministro. Eu digo quase porque o quase-ministro era Decotelli, né? Economista que ofereceu informações erradas sobre o seu currículo e aí, bem na pista de pouso, ele teve o seu voo abortado. Então, na verdade, um ministério, como você colocou, desde o primeiro dia, Matos, aliás, desde antes do primeiro dia, Vélez Rodrigues, Weintraub e tudo mais, gerou mais polêmica que produtividade. E a gente tem que olhar para trás e ver os índices, os níveis de educação, né, comparados com outros países, né, do Brasil. E isso não é problema só desse governo atual. Porém, o governo pouco fez para tentar reverter esses índices péssimos que nós temos comparados com outros países, inclusive países da nossa categoria, não necessariamente países muito mais evoluídos em termos educacionais.